Bom, bem-vindos então a mais uma aula do mini curso de Git e GitHub. Essa vai ser provavelmente a primeira aula que a gente vai tratar de alguns comandos mais interessantes mesmo, porque nas últimas aulas eu venho falando, não, o Git faz isso, o Git faz aquilo, mas a gente nunca mostrou como eles faziam, né? Como o Git faz isso. Então, essa é a primeira aula que a gente entra nesse assunto, em que a gente vai colocar a mão na massa no Git mesmo e ver como é que ele funciona, tá? Então, essa é uma aula sobre o gerenciamento de repositórios locais, tá? Tudo que a gente vai estar fazendo aqui vai ser na minha máquina, né, localmente. Não tem nada de GitHub nessa aula, tá? Bom, enfim, eu suponho que vocês já tenham feito a aula, já tenham assistido, né, e feito a configuração. Se vocês não fizeram a instalação e a configuração do Git de vocês, façam, tá? Senão vocês não vão conseguir acompanhar essa aula. Então, bom, assistam a aula onde a gente mostrou isso aqui, tá? Então, eu suponho que vocês já configuraram o Git de vocês. Bom, então o primeiro comando, o git init, ele cria um repositório onde eu tô, né? Na pasta onde eu tô. Então, o que eu quero que vocês façam aí no computador de vocês? Peguem uma pasta qualquer de vocês, pode ser a área de trabalho mesmo, criem uma pasta, tá? Eu tenho uma pasta aqui pro mini curso já, então, bom, vocês podem criar na área de trabalho de vocês, tá? Pouco importa. Criem onde vocês acharem melhor, não sei como é que vocês se organizam. Colocar um nome aula 1, por exemplo, tá? Isso aqui é simplesmente uma pasta e dentro dela eu vou colocar meus arquivos, vou fazer as coisas que eu quero, tá? Ela tá vazia por enquanto. Eu tenho, acho que eu tenho ela aberta no terminal aqui. Tá, eu tô na minha pasta, né? O que vocês fariam no Windows? Vocês clicariam aqui com o botão direito e procurariam git bash, tá? E aí vocês vão ter um terminalzinho, que nem esse aqui, que vai aceitar os comandos que eu vou usar nessa e nas próximas aulas, né? Então deixa eu limpar ele. A primeira coisa que eu vou fazer aqui... Bom, primeiro eu vou deixar claro, né? Eu estou usando um terminal específico aqui, esse que é o Hyper, e eu estou usando o Fish, mas os comandos que eu vou usar vão funcionar em qualquer outro terminal, tá? Vocês estando aí no Windows, se vocês abrirem o Git Bash de vocês, vai ser um terminalzinho preto aqui, parecido com esse aqui, eu imagino. Talvez algumas configurações sejam um pouco diferentes, mas no geral, os comandos que eu utilizar aqui não vão ser diferentes dos comandos que vocês precisam utilizar aí, tá? Bom, o que está acontecendo aqui é que eu estou dentro da minha pasta, que é a pasta aula 1, né? Isso aqui que esse nomezinho está me dizendo. No de vocês provavelmente tem um nome maior aqui, dizendo a pasta de antes, enfim. Isso aqui é simplesmente a configuração do terminal, tá? Não se assustem com isso aqui. Os comandos que eu utilizar vocês conseguem usar também, tá? Bom, eu estou dentro da minha pasta, tá? Vou até fechar essa pasta aqui porque eu não vou fazer nada com ela. E eu vou usar esse comando que eu tinha falado para vocês, né? Git init. Ele vai criar um novo repositório no diretório que eu tô. Então, vou aqui, git init, né? E ele vai me dizer um monte de coisa. Basicamente, o que eu fiz? Eu iniciei um repositório do Git nessa pasta aqui. Não preciso nem ler isso aqui. O que ele está me dizendo aqui? Git aula 1 master. Provavelmente de vocês, esse master aqui tá entre parênteses. A gente já entra em detalhes sobre o que esse master aqui significa, tá? Eu vou abrir esse cara no VS Code, com o code ponto aqui. Vocês podem abrir essa pasta pelo explorador de arquivos do VS Code aqui também, não tem diferença, tá? Então eu tô na minha pasta da aula 1, tá? Então aqui estão os arquivos da minha aula e não tem nada, né? Se eu vier aqui no terminal e colocar ls, ele não vai mostrar nada porque a pasta está vazia. Se eu colocar ls-a, aí ele vai me mostrar um cara escondido, um ponto .git, tá? O ls-a mostra os arquivos ocultos, tá? Talvez o Windows já mostre por padrão, não sei. Esse ponto .git, o que ele está fazendo? Deixa eu até aumentar o zoom aqui para ficar melhor para vocês. Esse ponto .git é a pastinha do Git que controla as coisas que estão acontecendo aqui, tá? Então, as mudanças que eu faço, os arquivos que eu crio, o Git ele tá tudo gerenciando através dessa pasta aqui, tá? Essa é uma pasta que existe dentro do meu diretório da aula 1, tá? E é uma coisa local, tá? Ele não tá... O Git, quando eu baixei ele não começou a tomar conta de tudo e a versionar todos os arquivos do meu computador, não. Eu tenho que criar uma pasta e pedir pro Git fazer isso, tá?
Então, a partir de agora, o Git está tomando conta das coisas que estão dentro dessa pasta aqui. O que vai acontecer agora? Bom, basicamente, eu vou começar a criar arquivos aqui e vamos ver como é que o Git se comporta com isso, tá? Primeira coisa, vamos voltar lá para os slides para eu não me perder na lógica aqui, tá? Bom, então a gente iniciou um repositório. O que a gente vai fazer agora? Status, ok. O git status é outro comando do Git que mostra os estados dos arquivos. Então, se eu rodar o git status aqui, o que será que ele vai me falar? Não vai falar nada, né? Não tem nenhum commit, nada a ser comitado. A gente já vai discutir o que é um commit, tá? Mas basicamente ele está dizendo que não tem nada. E realmente não tem. Eu não fiz mudança nenhuma, não adicionei nenhum arquivo, não modifiquei nenhum arquivo, nem nada, tá? Isso fica mais interessante quando a gente começa a falar dos estados dos arquivos, quando eu começo a criar novos arquivos na minha pasta, né, no meu diretório. Basicamente, os arquivos podem estar em 4 estados: untracked, modificado, staged e comitado. Esses caras a gente vai discutir com mais detalhes, eu acho que fica até mais fácil mostrar eles na prática, tá? Mas basicamente, o untracked é um arquivo que eu acabei de criar. E o Git ele não dá bola para esse arquivo. O arquivo está no meu diretório, ele existe ali como qualquer outro, mas o Git não presta atenção nele, tá? Então, se eu fizer modificações no arquivo que está untracked, o Git não está nem aí. Um arquivo modificado era um arquivo que já estava salvo pelo Git, tá? E eu modifiquei alguma coisa e o Git percebeu, opa, esse cara está trabalhando nesse arquivo, então esse arquivo está modificado agora. Staged, esse aqui talvez seja o mais complicadinho de se entender, mas basicamente ele é um arquivo que está sendo preparado. Ele é um arquivo que eu modifiquei ele já, e eu disse pro Git, esse cara eu terminei de mexer, tá? E o Git vai salvar esse cara então como staged. Apesar de eu ter terminado as mudanças que eu queria fazer nesse cara que está como staged, ele ainda não está oficializado numa versão final, tá? Basicamente, conforme eu vou trabalhando nos meus arquivos, eu vou modificando eles. E no final, quando eu modifiquei tudo que eu quero, eu digo Git, stage esses caras, né? Aí o Git vai adicionar todo mundo como stage. E quando eu achar que tá ok, não quero mais fazer nenhuma mudança, e todos esses arquivos aqui em conjunto, que estão como stage, já estiverem prontos para ser uma versão, aí eu coloco esses arquivos como comitados, tá? Espero que isso aqui... Não se assustem com isso aqui, tá? Vai ficar mais fácil quando a gente for ver na prática, tá? Então, vamos falar desse primeiro cara, o untracked. Vamos entrar, então, em detalhes sobre cada um desses estados, tá? Não se assustem com os nomezinhos. Bom, não é nada demais. Vamos, então, criar um arquivo aqui, por exemplo, a.txt. Podia ser qualquer coisa, mas, bom, vamos criar um txt. O VS Code, como ele já tem uma integração com o Git, ele colocou um Uzinho ali, tá? Esse Uzinho significa untracked, significa que o Git não dá bola para esse arquivo. Então, como eu falei, né, esse primeiro arquivo, quando eu crio ele por padrão começa como untracked, né? Ele não está sendo rastreado pelo Git. Se eu der git status, o Git vai me dizer, deixa eu aumentar isso aqui, eu acho que eu dei muito zoom nele, né? Deixa eu diminuir um pouco. Deixa eu limpar e vamos dar um status de novo. Tá aí, ó, arquivos, né, untracked files, a.txt. Ele está dizendo que o A tá como untracked, tá? Esse comando git status vai sempre mostrar os estados dos meus arquivos, tá? Bom, beleza. Então esse arquivo aqui, o Git não está tomando conta dele. Como é que eu faço para o Git tomar conta dele? Vamos lá ver nos slides. Tá? Git add, tá? O Git add ele vai pegar arquivos que estão modificados ou que estão untracked, tá? Ele vai pegar esses dois caras e vai adicionar como staged. Quando eu faço isso, eu estou dizendo... Se eu fizer isso com um arquivo que está como untracked, eu estou dizendo, Git, presta atenção nesse cara agora, tá? Eu quero cuidar as versões desse arquivo novo que eu acabei de criar, tá? Então, basicamente, se eu der git add num arquivo que está como untracked, ele vai virar staged, tá? E se eu der o git add no arquivo que está modificado, ele também vai para staged, tá? Os dois acontece isso. Se eu tiver com preguiça de digitar todos os arquivos, eu só coloco git add -a, que ele vai adicionar tudo que tem dentro dos meus diretórios, tá? Então vamos lá ver como é que isso aqui aconteceria no meu diretório aqui. Tá? Deixa eu limpar a tela. E vamos dar um git add a.txt. Tá?
Se eu vier aqui no VS Code, ele até atualizou, ele colocou A, né? De added ou adicionado, né? Porque eu dei add, esse é o comando add que eu uso para adicionar os arquivos ao stage, tá? Beleza, então agora esse A, ele tá, o A.txt está adicionado. E o Git sabe que esse cara existe, ele não está mais como untracked. Se eu der git status agora, ele deve me dizer mudanças a serem comitadas, olha. Agora o Git percebeu, né, que esse arquivo existe e ele não está mais aqui mostrando como untracked. Ele está me dizendo, ó, existe uma mudança que o programador fez, ou que a pessoa que está trabalhando aqui fez, que foi a criação do novo arquivo A.txt. Então, ok, esse arquivo ele está adicionado e ele pode ser agora comitado, né? Comitado, como eu falei, era quando eu crio uma versão final, né? Vamos lá voltar para os slides, então, que é o que a gente vai ver no próximo comando, que é o git commit. Ele vai pegar tudo que está no stage, tá? E vai adicionar como comitado. Ele vai gravar todas essas alterações no repositório, tá? Então isso aqui vai ser como se fosse um checkpoint, tá? Então, por exemplo, tô fazendo um trabalho aqui, tá? Fiz a primeira parte e vi que está funcionando. Eu vou comitar essa primeira parte. Por quê? Porque é como se fosse uma versão, sabe? É um ponto no tempo em que as coisas meio que estão funcionando, digamos assim. É uma versão que faz sentido eu salvar todos esses arquivos juntos, tá? Então, basicamente essa é a ideia do commit, que é criar uma nova versão do meu trabalho aqui. Então, todo commit que é feito, ele recebe um código, que é um código de identificação, é um código hash, tá? E o commit ele recebe também uma mensagem, né? Esse tracinho M envia uma mensagem junto com o commit, que vai me dizer o que eu fiz durante o commit, né? Então, depois, quando eu for ver todos os meus commits, eu quero saber o que cada commit é. Então, vamos fazer isso aqui, que eu espero que fique mais claro. Então, beleza. O arquivo A.txt, ele está como stage, né? E eu quero adicionar ele como comitado. Então, aqui, como eu falei, né? De stage para comitado, eu uso o git commit. Então, vamos fazer isso. Git commit -m. O -m é para adicionar uma mensagem. Como é que eu adiciono uma mensagem aqui entre aspas, né? Vamos adicionar, então, uma mensagem que faça sentido, né? Por exemplo, criação do arquivo A.txt, tá? Se eu der Enter, beleza. Ele vai até me dizer aqui, ó, criou não sei o que do A.txt, um arquivo alterado, enfim. Isso não importa. Bom, mas se eu vier aqui no VS Code, ele vai até tirar essa marquinha que ele tinha no A.txt, porque agora ele sabe que o A.txt está na versão mais recente dele e não sofreu nenhuma mudança, nem foi criado agora, e nem nada do tipo. Tá? Então, se eu vier git status, ele vai me voltar a mostrar aquela história, né? Nada a ser comitado e tá tudo, né? A árvore de trabalho tá limpa. Bom, beleza. Então, eu criei um commit que eu tô dizendo que eu criei esse arquivo A, certo? Então, aqui, simplificando as etapas do que eu fiz, add e commit são dois comandos dados em sequência. Muito, muito comum a gente ver esses dois comandos sendo dados em sequência, tá? Eu fiz todas as modificações que eu queria fazer. Dou um add para adicionar todo mundo ao stage, ou só alguns ao stage, só os que eu quiser ao stage. E dou um commit para adicionar tudo que está no stage a uma versão nova que eu fiz, tá? Então vamos fazer mais uns commits aqui para a gente treinar. Vamos fazer uma modificação no arquivo A. Vamos dizer, por exemplo, linha 1, tá? O VS Code reconheceu e disse que esse arquivo está como modificado, né? Ele colocou ali a letrinha M, indicando isso. Esse modificado é esse estado aqui, tá? Ele está nesse estado aqui, modificado. Bom, já falo disso aqui. Vamos voltar lá. Vamos criar outro arquivo, por exemplo, b.txt. Ele vai ser criado como untracked, né? O Git não sabe desse cara. Posso adicionar o que eu quiser aqui, por exemplo, linha do arquivo B. Tá? E digamos que terminei, tá? Eu escrevi aqui as linhas que eu queria escrever. Eu posso então dizer git add a.txt, b.txt, ou para simplificar, né? -a, que aí ele vai adicionar todo mundo. Então, se eu vier aqui, agora os dois estão... O B está como adicionado, né? E o A sofreu modificações, mas está adicionado também. E agora eu posso dar git commit -m, que vai oficializar essa nova versão, né? Então, git commit -m
Vamos colocar um comentário, por exemplo, conteúdos e arquivo B. Pronto. Então agora o A e o B estão nas suas versões mais recentes. Tá? Vamos criar um arquivo C aqui de novo para ver o que acontece. Ele vai começar como untracked. Vou, por exemplo, apagar a linha do arquivo B. Posso apagar uma linha que o Git vai reconhecer. O arquivo B foi alterado, né, porque eu apaguei uma linha. O arquivo C não tem conteúdo nenhum. E vamos adicionar todos esses caras então. Git add. Vamos adicionar um de cada vez aqui só para diferenciar da última vez. O B e o C. E agora um commit para oficializar essas versões, né? Essa versão. Criação do arquivo C. Pronto. Então... Não está limpando? Pronto. Então pronto, né? Eu tenho os 3 arquivos, os 3 estão alterados e os 3 estão em suas versões mais recentes, né? Porque eu não fiz nenhuma modificação neles. Mas qual que é a moral de eu estar fazendo isso, né? Por que eu faria isso? Eu poderia simplesmente seguir trabalhando aqui nas coisas e sem ficar dando esses comandos, né? Porque até agora, pelo que a gente viu, esses comandos aqui são inúteis. Por que eu estou dando add? Por que eu estou dando commit? Qual que é a lógica de eu criar um commit? Bom, aqui simplificando então, né, os comandos que a gente está mostrando, se eu tenho um arquivo na área de trabalho no sentido de ser os arquivos que eu estou trabalhando, né? Não é área de trabalho literalmente, mas, bom. Ou os arquivos que estão untracked, né, os arquivos modificados, ou os que não são rastreados pelo Git. Se eu dou add "-a", ele vai adicionar todo mundo, ou se eu quiser adicionar só alguns, né, enfim. Para a área de preparação, né, ou stage. E daí, para adicionar tudo que está no stage para uma nova versão, eu uso o commit "-m". É "-m" para ter uma mensagem. Beleza. Então, aqui é que o Git começa a, talvez, mostrar a sua verdadeira utilidade, que é o git log, tá? O git log informa os commits anteriores, tá? Então, vamos rodar esse comando lá para a gente ver o que estava acontecendo. Git log. Ele vai mostrar um monte de informação, mas, sinceramente, eu vou simplificar elas aqui, tá? Deixa eu sair aqui. Para ele não mostrar tanta informação, rodem assim, ó, online, tá? Senão vocês vão se assustar. O git log --online, ele vai mostrar cada commit por uma linha. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse primeiro commit aqui, é o mais recente, tá? Então esse aqui está de cima para baixo, tá? É de baixo para cima, né? Os mais antigos estão aqui embaixo, os mais recentes estão aqui em cima. Então o que eu fiz primeiro? Primeiro eu criei o arquivo a.txt, depois eu adicionei conteúdo no arquivo A, eu acho, e adicionei o arquivo B. E depois eu criei o arquivo C. Tá? Essas versões que estão no passado, elas estão salvas ainda. E eu posso revisitar elas. Eu posso trabalhar a partir delas. Eu posso fazer coisas a partir delas. Eu posso revisitar, ver como é que estava o arquivo A lá atrás no tempo. Por isso que o pessoal brinca, né? O Git permite que a gente volte no tempo. Esse aqui é o código hash, né, que eu tinha falado. Que é um identificador de cada commit. Por enquanto a gente não precisa se preocupar com esse cara. Esse head é onde eu tô, é o lugar onde eu tô, né? Onde a minha área de trabalho aqui, onde as coisas que eu tô modificando tá. No caso, estou na minha versão mais recente, então ela tá aqui. Master, geralmente esse cara aqui é chamado de main, tá? Então talvez o de vocês já tenha começado como main. Mas no geral é a mesma coisa. Ele é o nome dessa linha de desenvolvimento, ele é o nome desse galho de commits, digamos assim, tá? Ele é o nome desse... Se a gente imaginar, né, que isso aqui é uma linha do tempo, né? Master é o nome dessa linha do tempo. Tá? Mais pra frente a gente vai aprender a voltar pra trás e a criar novas linhas do tempo e tudo mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Ah, sim, o grafo de commits, né? O head e o main. No geral é isso, mas vamos fazer mais alguma coisa aqui pra treinar e para vocês não se assustarem muito com o Git. Vamos criar um arquivo d.txt, por exemplo. Vamos, sei lá, deletar o arquivo C, não quero mais. Vamos ver o que o Git me diz. Git status, tá? É bom ficar rodando Git status às vezes, porque o Git status é um comando que ajuda bastante a gente a saber o que está acontecendo, né? Principalmente quando a gente está começando.
Então, o que ele está me dizendo? Pera aí que eu baixei. O que ele está me dizendo aqui? No galho master, né? Bom, mudanças que não foram adicionadas ainda, né? Que eu não dei add, mas que podem ser comitadas, né? Qual que é essa mudança? É a deleção do arquivo C. Beleza. Ele está me dizendo, né? Que eu não adicionei ainda para comitar. Aqui ele está até me dizendo, use git add e o nome do arquivo para, né, atualizar o que é que vai ser comitado. E ele está me dizendo, né, arquivos que estão command tracked, o d.txt, porque eu criei agora. E ele também está me dizendo, né, use git add se você quer incluir ele para depois comitar. E eu quero. Então eu vou dizer git add -a, porque eu quero adicionar tudo. Esse -a aqui, ele está adicionando todas as mudanças, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui no arquivo B e adicionar alguma coisa, arquivo B conteúdo, ele está como modificado. Esse git add -a, ele vai adicionar essas mudanças, tá? Do arquivo B também. Ele não está adicionando o arquivo B, ele está adicionando mudanças. Então, se eu fizer isso, ele vai ter adicionado as coisas do arquivo B e as coisas do arquivo D também. Então, bom, o git add ele adiciona mudanças, tá? É bom pensar dessa forma, porque eu acho que talvez fique mais claro. Talvez vocês estivessem um pouco confusos sobre isso, mas é isso que ele está fazendo, tá? Então, se eu vier aqui e der um git status agora, ele está me dizendo, né? Mudanças para serem comitadas, né? Aqui ele identificou que o arquivo C foi renomeado para D, porque não faz diferença, né? O arquivo C não tinha conteúdo. Mas, bom, enfim, de qualquer forma, daria na mesma. Aqui ele está me dizendo que eu posso tirar os arquivos do stage, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Então, o git status aqui, eu tenho uma mudança no arquivo B e eu tenho o que ele reconheceu, né, entre aspas, a renomeação do arquivo C. Vamos então dar um git commit, porque eu quero salvar essas coisas. Vamos dizer aqui arquivo D e conteúdos. Comitei, então se eu vier aqui agora tá tudo na versão mais recente, né? Então vamos dar um git log, online, tá aqui, né? Então eu tenho a criação do arquivo A, coisa do arquivo B, coisa do arquivo C, coisa do arquivo D, tá? Tá tudo nessa linha do tempo, tá? Então, por essa aula é isso, tá, pessoal? Espero que tenha ficado claro o que esses comandos fazem. Sabendo utilizar esses comandos, o add, o commit, o log e o status, já é um grande avanço, porque muita gente tem dificuldade com esses comandos, tá? Não é uma coisa muito trivial. E, bom, espero que tenha dado para entender. Talvez vocês precisem rever essa aula para pegar melhor os comandos, e é normal, tá? Não é uma coisa muito intuitiva mesmo, mas espero que tenha sido compreensível a minha explicação, tá? É isso, e então nas próximas aulas a gente vai começar a aprender a revisitar versões mais antigas e tudo mais, tá? Bom, então é isso e até a próxima.